Benny Gantz anunciou neste domingo a saída do gabinete de guerra de Israel. A decisão também inclui a renúncia ao governo de emergência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Gantz já havia afirmado anteriormente que deixaria o governo caso Netanyahu não conseguisse elaborar um plano para o resgate dos reféns, inclusive com ações sobre a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Então, quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, bom dia, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Mundo Record News. É muito importante a gente contar com a sua análise, até porque essa guerra ganha aí agora um outro fator, né? O Gantz, que é um adversário político do Netanyahu, deixando agora, pode inclusive enfraquecer ali o andamento já desgastado dessa guerra por parte do Netanyahu, inclusive até porque ele diz que falta realmente um plano do que vai acontecer na faixa de Gaza no pós-guerra, né? É isso mesmo, Kelly. Bom dia. Pois é, a partir do momento em que Israel declarou guerra, além dos ministros regulares das diferentes pautas, eles montaram esse gabinete de unidade nacional com 3 representantes, buscando ter um equilíbrio das diferentes facções. O Gantz sai, tido como uma pessoa do centro, tentou atirar contra o Netanyahu e empurrar o outro membro, o Gallant, para também sair, mas tanto Netanyahu quanto Gallant chamaram a atenção de que é importante ter a unidade nacional, não é momento de discutir eleição e por aí vai. Entretanto, Israel passa por diferentes tensões políticas internas e o apoio do gabinete do Netanyahu seria interessante ter o partido do Gantz junto, até porque eles estão para votar o serviço de conscrição dos religiosos com punição de redução do financiamento caso eles não participem. A saída do Gantz talvez demonstre aí uma pressão internacional, especificamente ele como um líder do exército. Mês passado já teve uma saída, né? Também um pedido de demissão de alguém que era responsável pelo serviço de inteligência, demonstra essas tensões internas diante a capacidade do Estado seguir lutando. Os mais radicais dentro do gabinete regular, eles desejam a abertura do fronte norte com o Hezbollah e fala-se, inclusive, de uma declaração de guerra contra os palestinos que estão na Cisjordânia. E o Gantz acredita que isso é um erro e replica, por assim dizer, fala dos Estados Unidos que não tem condição de enfrentar um grande conjunto de guerras, especificamente levando em consideração que também tem a situação na Ucrânia e está atento ao que pode acontecer também em Taiwan. Professor, o senhor já levantou alguns pontos aí para a saída do Gantz, mas vamos pensar. Aconteceu uma operação onde 4 reféns vivos foram resgatados e bem nesse momento ele anuncia a saída. Ou seja, no momento em que a população comemora, né, a vinda de 4 pessoas que estavam desde 7 de outubro em poder do Hamas, o Gantz anuncia que então está deixando o governo. É também um posicionamento estratégico para dizer, olha, trouxe os reféns, só que as coisas não estão bem? Pois é, ele tinha dado um ultimato e que o governo apresentasse um projeto do pós-guerra com o Hamas até sábado. Caso contrário, ele saía. Ele, inclusive, adiou a coletiva de imprensa para domingo, provavelmente levando em consideração isso. O Exército teve uma vitória considerável ao conseguir resgatar 4 reféns, apesar de ter um desastre humanitário muito grande, com mais de 200 mortes e outros tantos feridos nesse processo de resgate, e ele talvez tenha ficado balançado em sair ou não sair, mas para cumprir com a palavra, ele teve que renunciar, já que o governo não entregou aquilo que ele tanto deseja, uma resposta do que fazer pós o conflito do Hamas, ainda mais com esse indício de que não será possível encontrar sucesso nos 3 grandes objetivos militares: destruir totalmente o Hamas, evitar que haja uma chance de novo ataque como o de outubro e também resgatar todos os reféns. Diante da existência de notícia de mortes de reféns, diante dessa notícia também que o Hamas vai esconder ainda mais os reféns, talvez em túneis e não vivendo nas diferentes cidades, ele imagina que precisaria cumprir com a sua palavra e pressionar o Netanyahu para novas eleições, além, óbvio, de também um plano geral de como promover a segurança de Israel.
Professor, o que a gente pode dizer em relação ao plano do governo Netanyahu sobre o que fazer na faixa de Gaza no pós-guerra, em relação também ao posicionamento americano? Pois é, o plano, parece que de Israel, não é de ocupar, mas criar uma zona de acesso tranquilo. Eles criaram avenidas, por assim dizer, que o exército poderia fazer incursões com aquelas operações pontuais para tentar ir eliminando o Hamas. Já algumas alas mais radicais dentro do partido reivindicam, inclusive, a possibilidade de reocupar Gaza, não só com esses corredores, mas também ter batalhões militares e alguns, inclusive, falando de ter assentamento, portanto, colocar israelenses, judeus residindo na faixa de Gaza. Já os Estados Unidos adotam uma postura um tanto quanto dúbia. Diz que deseja uma negociação em favor dos dois estados, que não seja conduzida pelo Hamas, mas teria que negociar com o Hamas agora para libertar os reféns e o Hamas depois perder todo esse poder de barganha como representante do povo palestino para aparecer um Estado palestino, tanto da Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, no seu lugar. E, ao mesmo tempo, tem que lidar com as tensões do Oriente Médio. Certamente, vocês estão atentas e atentos com a visita do Blinken no Egito, que é uma tensão entre Israel e o Egito. Pelo acordo de paz, a fronteira sul de Gaza deveria ser administrado conjuntamente pelos egípcios e pelos palestinos. Só que Israel, no último mês, ocupou aquela faixa sul e, inclusive, fechou por completo a porta de Rafah, e o Egito se recusa a abrir, exatamente porque o acordo era para negociação com os palestinos e não ter a presença militar de Israel naquela região. Portanto, os Estados Unidos estão intermediando para ver como ser possível a retomada da porta de Rafah, já que aquele porto que eles construíram não está bem sucedido. Pois é, inclusive vamos tocar nesse assunto, realmente, que é uma das notícias do dia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, já chegou ao Cairo, no Egito, então essa é a primeira escala da nova viagem pelo Oriente Médio, isso para estimular, então, uma proposta de cessar fogo na faixa de Gaza após mais de 8 meses de guerra entre Israel e o Hamas. A 8ª visita à região do chefe da diplomacia americana pretende defender a proposta de trégua anunciada no fim de maio pelo presidente Joe Biden. Após a rápida visita ao Cairo, onde Blinken vai se reunir com o presidente egípcio, o norte-americano viaja para Israel para o encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ou seja, é mais uma viagem, porém as outras, apesar da tentativa de um acordo, Blinken não conseguiu minimizar o conflito, não, né? Será que agora vai ser diferente, professor? Eu não estou com muita fé disso acontecer. A diplomacia americana está em duas frentes de tentativa de tentar divulgar esse plano que o Biden anunciou. Uma no Conselho de Segurança, com proposta de resolução para os países ali pressionarem as partes do conflito a concordar com esse cessar-fogo, e essa outra é o tour do Blinken, dizendo que vai negociar com os egípcios, vai negociar com os israelenses, seguindo em contato com os catares, sem muita notícia se está em contato também com o Hamas. O Biden ontem deu indício que está fazendo conversas sigilosas com o Hamas. Não falou com todas as letras, mas dizendo que tem contato também. Do lado do Conselho de Segurança, os Estados Unidos está muito isolado diante a sua insistência de ter votado contra outras propostas de paz, acusando unilateralmente os palestinos como sendo os responsáveis pela tensão, não reconhecendo também a situação de ocupação do território palestino pelos israelenses. E isso dificilmente terá muitas chances de sucesso. Já essa rodada do Blinken talvez tenha chance de sucesso da negociação sobre Rafah, porém, sem ter a intermediação específica de um contato com o Hamas, para fazer eles cederem aqueles pontos que eles não estão muito satisfeitos com a proposta, dificilmente o acordo chegaria a
uma assinatura dos dois lados. Do lado de Israel, ele precisa também convencer o governo a abandonar essa proposta de uma guerra contínua e talvez aderir àquilo que o Gantz pedia, uma interrupção de pelo menos as 6 semanas, porque o exército precisa de pausa, precisa se reagrupar, precisa de descanso psicológico mesmo para seguir combatendo, e isso precisa convencer os outros que estão no gabinete de guerra, o Netanyahu e o Gallant. Talvez tenha chance de sucesso se vier com a pressão de interromper envio de armamentos, mas isso é um tanto quanto sigiloso, não sabemos que tipo de pressão os Estados Unidos vai fazer. Inclusive existe também a pressão interna, sobre isso que eu gostaria da sua análise, porque no último sábado, a gente mostrou já aqui no jornal, 4 reféns foram resgatados com vida ali da faixa de Gaza, mas Israel assumiu que civis, palestinos foram mortos nessa ação também, professor. E existe, justamente pelo lado humanitário, uma pressão internacional muito grande para um cessar-fogo. E a minha pergunta é, essa visita do Blinken, ela ainda é mais fundamental neste momento em que o Biden cada vez mais está ali pressionado na corrida pela Casa Branca? Kellen, ele tem que tratar dualmente. Então, fazendo as coletivas de imprensa e servindo de porta-voz dos Estados Unidos com a situação do Oriente Médio, ele atende alguns interesses do eleitorado. Aqueles que se consideram eleitores do Partido Democrata, quase 70% desejam o cessar-fogo e gostariam de ouvir do governo que estão em tratativas efetivas e não apenas discurso vago de que vão fazer isso, apesar de existirem outras pautas e outros temas, é possível que ele seja, o Oriente Médio, um tema específico da atenção de muitos eleitores. Eu imagino que a maioria está insatisfeita com a situação da economia interna dos Estados Unidos, com o partido dizendo que não tem verba para auxílio moradia, auxílio educacional, financiamento da saúde pública, mas tem verbas, dezenas de bilhões de dólares para seguir no combate. E lembrando, Kelly, que a eleição nos Estados Unidos é indireta. Elege-se nos diferentes estados aqueles que serão os electors, os membros do colégio eleitoral. E em 48 dos 50 estados, eles adotam a regra 0 ou tudo, diferente do nosso sistema que é proporcional. Um partido que recebe, por exemplo, 30% dos votos, leva 30% dos representantes. Então, em uma eleição apertada, talvez a diferença de 100, 1.000 votos seja o suficiente para os electors, os membros do colégio eleitoral, serem todos do Partido Democrata ou todos do Partido Republicano. E é por isso que o Biden está atento, específico naquilo que eles chamam de swing states, E alguns estados como Michigan, que estão dentro dessa categorização, têm uma população extremamente interessada com o Oriente Médio pela situação de terem ascendência, de serem migrantes de primeira ou segunda geração daquela região. E talvez levem isso acima de outros temas como um dos motivos do voto. Professor, a gente fez uma análise sobre o impacto da guerra no Oriente Médio internamente nos Estados Unidos, na corrida eleitoral. Vamos fazer o mesmo em relação a Israel? O que aconteceria com Benjamin Netanyahu se a guerra acabasse hoje, ainda mais depois da saída do Gantz? Primeiro, não existiria mais esse argumento de unidade nacional. Todas aquelas tratativas de divisão interna, especificamente as acusações contra ele e aqueles projetos de discussão de interferência sobre o judiciário voltariam à pauta. Se houvesse, inclusive, a quebra da unidade nacional, propostas de moção de censura, já que o país é um parlamentarismo, poderiam receber o aval suficiente de parlamentares para convocar eleições antecipadas. E diante a baixa popularidade e bastante crítica das questões de Netanyahu ter priorizado a Cisjordânia e ter deixado vago, por assim dizer, a segurança dos moradores do sul, próximo à tensão de Gaza, mas também os moradores do norte, pelas tensões do Hezbollah, fazer com que ele e outros partidos do núcleo duro da coalizão perdessem votos, abrindo espaço para outro tipo de coligação, talvez liderado pelo Gantz, inclusive, essa é uma possibilidade. Outras divisões internas dizem respeito à essência do que significa ser sionismo hoje em dia. Existe um segmento extremamente
endurecido pelo que aconteceu em outubro, se considera extremamente violentado e intimidado, acreditando que a melhor resposta é a limpeza étnica, resolver de uma vez por toda a chamada crise demográfica, né, naquela região de Grande Israel, qual é a quantidade de judeus, qual é a quantidade de não-judeus, reduzindo a população dos não-judeus, seja pela eliminação física, seja pelo convite ou pressão pela migração, ou seja pela adoção contínua do plano que existe desde 1967 de um segregacionismo, algo que organizações internas de Israel também já usam o nome de um regime de apartheid. Portanto, não estão muito preocupados com a crise demográfica, desde que haja um conjunto de leis específicas para cada tipo de grupo que reside naquela região. Ainda sobre o Gantz, acho que vale a gente trazer aqui que durante essa guerra, né, professor, ele já teve conversas de forma individual com líderes do governo americano. Em alguns momentos, inclusive, em que Netanyahu sofria uma pressão muito grande internamente pela forma como vinha conduzindo ali a guerra, e inclusive também em relação aos reféns. Isso, ele inclusive foi muito criticado pelo Netanyahu, usando inclusive o argumento de governo, que é o primeiro-ministro que fala em nome de Israel, quando muito o ministro de Relações Exteriores é que tem contato com autoridades estrangeiras. Porém, o Gantz, que tem uma carreira toda dentro das Forças Armadas, tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. Afinal, boa parte do financiamento, da ajuda tecnológica, compartilhar de informação para manter a segurança de Israel é feito pela IDF com as parcerias respectivas dos Estados Unidos, seja direto com as Forças Armadas, seja com o Ministério de Relações Exteriores ou o presidente americano. E diante as pressões internas de doadores do Partido Democrata, sionistas americanos acreditam que a causa das tensões é o Netanyahu e que, substituindo o Netanyahu por outra liderança, Israel estaria mais seguro. Então, internamente, os Estados Unidos buscam a chance de uma nova liderança para comandar Israel, para atender a demanda interna e, ao mesmo tempo, também tentar fornecer uma estabilidade melhor em Israel, sem ter que contar com partidos radicais. Um governo Gantz não contaria, por exemplo, com os apoiadores, hoje em dia, do Netanyahu, que são aqueles partidos dos que ocupam a Cisjordânia. Especificamente, a gente fala do ministro de Segurança Nacional, que, inclusive, semana passada causou muita atenção, dando todo o apoio da polícia para aquela marcha da bandeira, né, sobre o Templo do Monte, ou sobre a região que hoje só deveria ter presença muçulmana. Bem, os Estados Unidos gostariam que ele não tivesse tanta presença, tanta força no governo, que, portanto, estaria disposto a dar apoio ao Gantz para a formação de um novo gabinete. Professor, muito obrigada pela análise, sempre é bem importante para a gente contar com ela aqui no jornal. Um bom dia, até a próxima. Obrigado, Kelly, abraço, bom trabalho.